Olá, galerinha do J Explica, professora Nelise aqui de volta com vocês. Hoje nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, dando continuidade aí no nosso estudo de ondulatória. E para representar as ondas eletromagnéticas, nós vamos estudar a luz e seus efeitos de radiação e refração. Então vamos lá? Então, o que é a luz? Luz é uma radiação ou onda eletromagnética que a gente consegue enxergar, ou seja, ela é visível, certo? Nós temos aí o espectro eletromagnético que vocês podem ver aí nessa imagem, que eu tenho desde os raios gama, raios X, ultravioleta, a luz visível, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Todas essas são exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, por que a gente escolheu a luz para exemplificar as ondas eletromagnéticas e estudar as suas funções? A luz a gente consegue enxergar. Se a gente consegue enxergar, a gente consegue entender melhor como ela funciona, certo? Mas tudo que a gente vai estudar nessa aula aí, ela funciona, vale para todos os tipos de ondas eletromagnéticas, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que é um corpo luminoso e o que é um corpo iluminado. Corpo luminoso é aquele que emite luz própria, ou seja, o sol, uma lâmpada, uma vela, um raio, são fontes de luz primária. E os corpos que recebem essa luz e refletem são os corpos iluminados, né? A gente chama de fontes secundárias de luz, ou seja, a lua. A lua, vocês sabem que não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, né? Apesar de a gente ver ela brilhando lá no sol, ela não tem luz própria, né? Nossos corpos, tudo que a gente consegue enxergar é um corpo iluminado, né? Para a gente conseguir enxergar, a gente precisa que a luz incida ali no objeto, seja refletida e nosso olho capte essa luz. Tudo bem? Os corpos, eles podem ser definidos entre corpos transparentes, translúcidos e opacos. Qual que é a diferença? No corpo transparente, ele vai permitir a passagem da luz, certo? Então, por exemplo, aí um vidro transparente, né? O corpo translúcido, ele vai permitir a passagem parcial da luz. Então, por exemplo, aqueles vidros de box mais antigos, geralmente que é meio opaco, ou alguns tipos de lentes, etc. Que tem essa coisa meio leitosa, que passa a luz, mas você não consegue enxergar plenamente o objeto que está atrás dele. E os corpos opacos são todos que você não consegue enxergar o que tem atrás. Então, por exemplo, qualquer objeto que você enxergue plenamente, você não consegue ver o que está atrás, né? Se uma pessoa está na sua frente, você não consegue enxergar o que está atrás dela. É um corpo opaco. Tudo bem? Bom, a luz, onda eletromagnética, tudo bem? Ela tem lá frequência, ela tem seu comprimento de onda, ela tem a sua velocidade. A velocidade da luz depende do meio, certo? Uma onda eletromagnética, a velocidade dela depende do meio que ela está. Lembrando que a diferença entre onda eletromagnética e onda mecânica é porque a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. A onda mecânica precisa. Então, a onda eletromagnética, no caso que a gente está estudando aí, a luz, ela se propaga, por exemplo, no vácuo. E no vácuo, ela vai ter a maior velocidade possível, porque não tem nada atrapalhando a propagação dela. Quando ela vem lá do Sol, se propaga no vácuo, entra na atmosfera da Terra, ela já vai mudar a velocidade de propagação.
Lembrando, a frequência e o comprimento de onda depende da fonte luminosa. Então, ela não depende do meio. Então, ela não muda. Mas a velocidade muda, certo? Então, vocês veem aí na figurinha, sai lá a luz do sol, raio incidente, ele viaja no vácuo, ali entra na nossa atmosfera, muda a velocidade. Quando ele entra, por exemplo, passa por um vidro, muda a velocidade. Quando ela passa pela água, por exemplo, muda mais ainda. Se você mergulhar numa piscina e olhar para fora, você vai enxergar o mundo de uma forma diferente, certo? Porque a velocidade daquela onda eletromagnética chamada luz, ela tá mudando. Então, se vocês observarem aí, na tabelinha, a velocidade da luz no ar é em torno de 299 milhões e alguma coisa, metros por segundo. No gelo ela já vai diminuir um pouquinho, na água diminui mais um pouquinho, no álcool diminui mais, na glicerina menor ainda, no vidro, no quartzo, no diamante. Então, dependendo do meio que ela está, ela vai ter uma velocidade diferente. E o que a gente vai estudar aí por enquanto na questão das ondas eletromagnéticas, mais especificamente na luz? São os fenômenos de reflexão e refração. Então, quando eu tenho uma onda incidente, um feixe de luz, ele incide no meio, ele pode acontecer duas coisas. A onda pode refletir, ou seja, voltar para o mesmo meio, ou ela pode refratar, ou seja, inserir aí em outro meio. Por exemplo, quando a luz do sol bate lá no espelho, ela reflete. Quando ela bate na piscina, ela vai entrar na piscina, aquecer a piscina e também vai um pouco refletir. Tudo bem? Os dois fenômenos, tanto na reflexão quanto na refração, acontecem simultaneamente. A gente separa para estudar o que acontece em cada partezinha, tudo bem? Mas os dois acontecem simultaneamente. Então lá, tem espelho, momento de reflexão. Eu estou refletindo a luz. Aí nessa imagenzinha do cara num tanque de água, vocês podem ver que parece que a cabeça dele está fora do lugar. O que é isso? É o nosso olho enxergando a refração da luz. A refração da luz pode acontecer uma diferença de velocidade. E o que acontece? Nosso olho enxerga essa diferença de velocidade como uma deformação do objeto. Tudo bem? Então, vamos lá. Reflexão. Ela pode ser uma reflexão difusa ou uma reflexão regular. E que é isso? Reflexão difusa é quando a superfície que está sendo incendida a luz, ela é irregular, certo? O que acontece? Um objeto, uma pessoa, qualquer coisa que você está enxergando em 3 dimensões, certo? Bonitinho ali, você está enxergando, é uma visão real, você está enxergando o objeto, cada feixe de luz incendiu num ponto ali, voltou para o seu olho e você formou aquela imagem real. Isso se dá pela reflexão difusa, porque os objetos eles não têm uma superfície plana. O que vai ter superfície plana, polida, bonitinha, vai ter reflexão total? Os espelhos, certo? Então, quando uma luz bate no espelho, ela volta de uma forma com direção determinada, certo? Então, na reflexão não muda o meio, portanto, velocidade, frequência e comprimento de onda não mudam. O que acontece quando eu tenho uma superfície espelhada? O raio que incide vai ter o mesmo ângulo de acordo com a normal. Normal é sempre a linha perpendicular ao meio. Como vocês podem ver aí na figurinha, o N, eu tenho a divisão dos meios, ou seja, um espelho.
na horizontal. Na vertical eu tenho uma linha que a gente chama de normal, certo? O raio incide ali com o ângulo I e ele é refletido com o ângulo R. Quando o espelho é perfeito, essa reflexão tem a mesma angulação, tudo bem? O I vai ser igual ao R. O mesmo ângulo que ele incide é o mesmo ângulo que ele reflete, tudo bem? Sempre lembrando, esse ângulo é medido em relação ao normal, que é essa linha perpendicular. Então prestem atenção que tem exercícios perguntando qual que é o ângulo em relação ao espelho. Então presta atenção que o I e o R aí, você tem que ter essa visão geométrica aí, que o I e o R é medido em relação a normal. Se tiver pedindo em relação ao espelho ou ao meio que o incide, você tem que fazer uma continha aí, né? Sempre lembrando que um quarto aí de um círculo é 90 graus, né? O ângulo reto é 90 graus. Então, se ele te deu o I e quer o ângulo em relação ao espelho, é só fazer 90 graus menos o I que você tem. O seu resultado, tudo bem? Tem exercício na apostila sobre isso. Agora, refração. Então aí eu pergunto para você, por que um objeto parece estar distorcido quando colocamos num copo d'água? Você já tentou olhar, quando você coloca um canudo num copo de água, você olha assim, ele parece que tá torto, certo? Ou quando você mergulha na piscina ou tá enxergando pessoas dentro da piscina, parece que a perna da pessoa tá meio disforme, certo? Esse é o fenômeno da refração. Então, refração é o fenômeno pelo qual a onda passa de um meio para o outro. Então, a onda de luz tá vindo lá no ar e ela entra na água. Passou do ar para a água, mudou de meio. Mudou de meio, o que vai acontecer? Mudar a velocidade de propagação, certo? E dependendo do ângulo que ela incide nesse meio, pode haver o desvio. Então, se a luz incide, perpendicularmente, bem retinho, não vai ter desvio. Agora, se o raio de luz incide formando um ângulo oblíquo, ele vai ter um desvio. Como a luz solar vem de todas as direções, a nossa visão, quando temos aí a mudança do ar para a água, ela enxerga esse desvio. Acontece desvio porque a luz solar não vem só de cima perpendicularmente, ela vem de vários ângulos. Tudo bem? Agora nós vamos estudar a parte de fórmula, né? Primeiro, índice de refração, que a gente chama de N. É a razão entre as velocidades da luz entre dois meios pelos quais ela se propaga. Ou seja, é o fator que vai me indicar aí quanto que vai mudar a velocidade, certo? Então, se vocês veem lá, o índice de refração no vácuo é 1, ou seja, ele não muda a velocidade da luz. Já no ar, eu tenho uma pequena mudança aí, é 1,0003. Então, tem uma pequena mudança na velocidade da luz quando ela entra na nossa atmosfera. Já quando está na água, ela muda bastante. Era 1 para 1,33, ou seja, ela vai impactar na velocidade da luz em 33%. O vidro, 1,5, diamante, 2, silício, que é o vidro também, areia, 3,4 e arseneto de galho, 3,6. Então, cada material vai ter um índice de refração diferente. Quanto maior o índice de refração, mais ele vai mudar, diminuir a velocidade de propagação da luz, certo? Aí a gente sempre tem um comparativo, ó.
A luz, o raio de luz estava no meio X, não estava vindo do ar e inseriu no meio Y, inseriu na água. Como que eu dou essa diferença? Então, eu tenho a lei de Snell-Descartes, que ela diz, numa refração, o produto do índice de refração do meio no qual ele se propaga pelo seno do ângulo que o raio luminoso faz com a normal é constante. Ou seja, se eu pegar o índice de refração do meio 1 vezes o seno do θ1, que é aquele I, certo? No desenho do slide passado, vai ser igual o N, o índice de refração do meio 2, vezes o ângulo de refração do desvio do meio 2, certo? Então, nós vamos ver mais para frente exemplos de como que essa lei se dá. Então aí, ó, certo? Eu tenho essa linha azul mais escura, a divisão entre os dois meios, certo? Vamos pensar ar e água, que é o meio mais clássico dos exercícios. Aí você vê aí essa setinha azul clara representando a minha luz, meu raio de luz. Ele vem pelo ar, ele incide na superfície da água e o que que acontece? O ângulo de incidência muda, certo? Nos dois exemplos. No exemplo da esquerda, o índice de refração do meio 1 é menor que do meio 2. O que que vai acontecer? O θ1 vai ser maior que o θ2. Quanto menor o índice de refração, maior o ângulo, vamos dizer assim. Então, o N1 é menor que o N2, então o θ1 vai ser maior que o θ2. Se o N1 é maior que o N2, ao contrário, o θ1 vai ser menor que o θ2. Tudo bem? É um ao contrário do outro, certo? Se N1 maior que N2, θ1 menor que o θ2. Se N1 menor que N2, θ1 maior que θ2, certo? Vamos ao exemplo prático aí, ó. Falei que sempre é ar e vidro ou ar e água é o que a gente vê nos exercícios. Então, um raio luminoso incide sobre a superfície de separação entre o ar e o vidro com um ângulo alfa igual a 60 e refrata com um ângulo beta de 30 graus, como mostra a figura. Considerando o seno de 30 igual a cosseno de 60, que é igual a 0,5, seno de 60 cosseno de 30 igual a 0,87, o índice de refração do ar igual a 1 e o índice de refração do vidro igual a N, então o valor de N é, então ele quer o índice de refração do vidro, N vidro. Eu tenho da fórmula de Nash-Descartes, que o N1 vezes o seno do ângulo 1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Então, o N do ar, 1 vezes seno do alfa, ângulo 1, seno de 60, é igual o N do 2, que é o N do vidro, que é o que a gente quer, vezes o seno do beta, que é 30 graus. Tudo bem? Então, substituindo, 1 vezes 0,87 igual a N vezes 0,5. Ou seja, N do vidro é 0,87 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que fazer vezes 2. Então, 2 vezes 0,87 dá 1,74. E é isso, pessoal. Na nossa apostila tem mais exemplos. Tem um monte de exercício para vocês treinarem e tem a teoria bem explicadinha, bem mastigadinha para vocês.
Então, gostou da nossa aula? Deixa seu like aí, dá uma força pra gente, pedir nada. Se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos, chama pra estudar com a gente também, né? E se você ainda não tem acesso às nossas apostilas, tá marcando bobeira? Clica aqui embaixo, nosso link para o grupo do Telegram, que a gente tem, disponibiliza toda a aula que você tem aqui no nosso canal. Tem uma apostilinha com teoria, exercícios, exemplos bonitinhos para vocês praticarem, que a gente disponibiliza para vocês lá pelo Telegram. Então, bons estudos para vocês, pratiquem e até a próxima!